Salve, salve, caríssimos alunos! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do Tópicos do Vestibular com dicas sensacionais sobre os vestibulares que acontecem não só no nosso estado, Ceará, mas também no Brasil inteiro, né? Vamos falar aqui ao longo do ano sobre o S, sobre URCA, sobre UVA e também, principalmente, sobre Enem. Mas, especificamente, no dia de hoje, nós vamos falar sobre a segunda fase do vestibular da UES. E estamos aqui com três feras, três professores que são nossos amigos, são nossos colegas, trabalhamos juntos em outras escolas e ainda trabalhamos em algumas. Estamos aqui com o professor Natan Gama, de Matemática, professor Wilker de Paula, de Redação, e o professor Lindon Johnson Feitosa, de Física, ok? Começando aqui com o professor Natan Gama. E aí, Natan, tudo bom? Tudo bem aí, Daniel? Aí também. Obrigado aí pelo convite, também os meninos aqui, satisfação enorme aqui pra gente tá batendo esse papo aqui interessante aqui sobre matemática e outras coisas mais aqui, né? Tranquilo. Professor Natan Gama, pessoal, é um professor especialista em matemática, tem a sua página lá no Instagram e já está há quanto tempo, Natan, 10 anos. No magistério? 10 anos. 10 anos, né? É, o pessoal aí já está um pouquinho mais tempo. O Natan é o caçula aqui da mesa, né? 10 anos aí já nesse mundo de vestibular, né? Trabalhando em colégios particulares, também viajando, né? E tal, dando aula em cursinhos fora de Fortaleza também, em Juazeiro especificamente. Muito bem. E estamos aqui com o Wilker de Paula. O Wilker, especialista na disciplina de redação, produção textual, vai dar dicas aqui importantes para essa disciplina que, enfim, é comum a todos os cursos, né? Isso. Fala, galera, um prazer estar aqui com meus amigos, prazer falar com vocês. Estamos aqui, vamos falar um pouquinho da redação, tentar destrinchar como funciona essa redação da UES, que é um pouco diferente da redação do Enem, vamos tentar traçar esse paralelo. Ok. E o professor Lindon Johnson Feitosa, professor, meu amigo, há muitos anos, trabalhamos em várias escolas juntos. Verdade. Na disciplina de Física, Ciências da Natureza, junto também com outros companheiros. Mandar um abraço aqui para o professor Alexandre Lima, de Química, professor J. Façanha, de Química. E aí, Lindão? Salve, salve, moçada. É um prazer enorme estar aqui nesse momento compartilhando aí um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Estamos aqui para ajudar os meninos aí a melhorar esse índice na física, né? Eu sei que a negada não gosta muito de física, mas a gente vai dar umas dicas bacanas aqui para que vocês possam, no final, ficar bem felizes com a nota de física. Show de bola. Eu sou um professor de biologia há 26 anos, pessoal, né? Estou com 46 de idade, 26 de carreira, né? E já passei por algumas escolas. Hoje eu estou no estado e mais em 3 escolas particulares. E hoje em dia o que é que eu penso no que diz respeito à disciplina de biologia, né? É uma disciplina que ela acompanha as novidades, acompanha todo, digamos assim, no que diz evolução, né? A evolução da medicina, né? Uhum. Então as coisas acontecem e desde o tempo que eu comecei, lá no final da década de 90, né? Vixe, faz tempo. Vixe. Pois é. Até os dias de hoje, o que é que acontece? Essa matéria ela vai aumentando e ela vai atualizando, né? Então, eu imagino que a biologia, assim como as outras disciplinas, a ciência não é estática, ela vai tendo essa atualização, essa evolução, e os vestibulares acompanham esse processo, né? Uhum. Ou pelo menos deveriam, né? É verdade. Pelo menos deveriam acompanhar, às vezes por outra... Tem uns escorregões por aí, mas enfim, vamos deixar isso aí para depois, né? Exatamente. Natan, você formado em matemática... Pela Universidade Estadual do Ceará, UES, né? Que a gente está aqui falando especificamente sobre ela, né? Primeiramente. Isso. Formado, licenciado pela Universidade do Ceará, na Estadual, UES. Como eu disse, né? Há 10 anos aí já trabalhando nessa área de pré-vestibulando, dando aula, né, em colégios, né? Atualmente 3, viajando, dando aula também em cursinhos, em Juazeiro, como eu disse, né? E é basicamente isso aí. Ele é o rei do Instagram, né? O garoto aí, Instagram, aí, youtuber. Também aí, com canal no YouTube, vai no né? canalzinho do Natan Gama lá, na Dica do Gama. O cara é, Dica do expert Gama. nesse negócio aí, viu?
A gente resolve questões, né? Comenta o Enem, né? Os anos anteriores. Provinha da UES que aconteceu agora recente também já está lá comentada, a primeira fase, né? Então, a gente faz esse processo aí. A gente tem também como isolada, né? O curso específico aqui em Fortaleza presencial, em que a gente prepara tanto para o Enem como também para a UES, né? Que funciona. Teve até uma questão que foi anulada, né, Nathan, na primeira fase. Na realidade, qual foi a matéria que não teve anulação? Poucas. Teve uma questão de matemática que foi anulada, questão 16 foi anulada. Eu diria que ela foi anulada mais por uma questão de um erro de português, vamos chamar assim. Interpretação. Porque quando a questão diz, quando ela coloca no seu comando, podemos concluir que a resposta é essa. O que gera? Que só tem aquela resposta. Uhum. E aí entrou justamente o argumento para dizer, não podemos concluir que só tem essa resposta. Uhum. Tem outra resposta aqui. Então foi esse o argumento dado por conta do concluir, né, na questão, o comando, né, que tinha outras respostas, apesar de que tinha a resposta lá, o item, né, mas como ele deixou muito aberto, né, jogou na própria construção, né, do texto, jogou que era um conjunto dos números reais, então poderia ter número quebrado, poderia ter número negativo, enfim, aí isso foi o argumento que para ter certeza assim, que ia ser somente aquela resposta, ele deveria ter amarrado mais, dito que era só números positivos e só tem essa resposta e tal, e poderia até lá no final só dizer, podemos afirmar? Eu posso afirmar que a resposta é tal, mas concluir, aí foi aí onde não amarrou, né? Esse assunto de conjunto me lembra uma questão que teve na UFC antes do Enem, né? Uhum. Que era exatamente isso, em que ele pedia, acho que eram os números de divisores, não sei se tu lembra. Sim. E foi uma confusão danada, até o cara do Ministério Público, o Oscar Costa Filho. Pronto, ele quis entrar com anular a questão, aquela coisa toda. Porque, segundo ele, né, podia ter os pares, os ímpares, e a questão não deixava. Acabou que a UFC não anulou, né? Usaram os argumentos lá e tal. Essa coisa de conjunto é muito complicada. Ou você amarra, ou você tem... Porque se deixar em aberto, vou ali... então tem os positivos e os negativos. Se for primo, muita gente, por exemplo, na matemática, né? Número primo só é aquele número que possui 2 divisores. Se deixar em aberto, não é 2 não. É 2 positivos e 2 negativos. Aí se dá amarrar, aí dá nisso aí na questão. Aí foi anulada por conta disso, né? Matemática. Na biologia também teve, né? Tem uma questão lá sobre febre amarela, em que também teria que dar uma atualizada de acordo com os estudos da Anvisa. E não foi atualizado esse assunto. O resultado também foi anulado. Mas assim, o grande foco, né, de discussão, de debate no pós-primeira fase, sem dúvida nenhuma, foi a prova de história, né? Então vamos... Ali foi um pouco complicado. Foi complicado. Então, assim, vamos convidar também alguns professores de história, inclusive para fazer esse comentário, porque eu acho que falta zelo na Universidade Estadual do Ceará. Falta zelo na elaboração desse vestibular. Não pode acabar uma primeira fase com tantas questões anuladas, né? Foram 6 questões ao todo, né? Isso é um absurdo. Não é revisada, a verdade é essa. Isso. Cria uma questão e não passa, sei lá, passa ali para uma banca de 3, 4 pessoas antes de imprimir, digamos assim, né? Exatamente. Não tem um revisor. Exato. Né, por área específico, né? Não são tão cuidadosos nessa parte. Então, eu acho assim, a Comissão Executiva de Vestibular, ela, junto com a banca, né, elaboradora da prova, tem um pouquinho mais de zelo. Haja vista, são muitos candidatos, muitos sonhos envolvidos, né? Então, eu creio que... Né? Tem gente que sai de uma cidade para outra, se desloca, né? Vem para cá, exatamente. paga hospedagem para poder fazer a prova, muitas vezes, né? Então, tem tudo isso. Pessoas de outros estados, inclusive. Eu tava no aulão que tinha 35 alunos de Teresina, aqui em Fortaleza, no sábado anterior à prova. A logística desse aluno. A lógica. Imagine ele sabendo que 6, 7 questões anuladas. Justamente pela UES ter esse know-how no Nordeste, né? Tá atraindo muitas pessoas de fora, só que a qualidade tem que ser proporcional ao que ela tá conseguindo de conquistas, né? E aí a gente vai aqui falar sobre a segunda fase, e a segunda fase são 20 questões, né? Então, assim, o zelo para a segunda fase ele tem que ser dobrado em comparação com a primeira fase, que agora você tem 20. Você anular 2, 3 questões no universo de 20 questões, né? É uma coisa muito séria. Aí o aluno pode dizer, mas quando anula eu ganho. Mas aí você tem que olhar, aí é o copo meio cheio, meio vazio, né? Porque você ganha, mas todo mundo ganha. Então, e se você tivesse acertado essa questão, então, para você não tem benefício nenhum, porque você já teria acertado naquele item específico. Então,
realmente precisa de um zelo muito grande. Até no possível. corte também, né? Como é que, Natan, o último vestibular teve 70 questões, o corte da, sei lá, medicina ampla, por aí. Com agora vai ser quanto? Eu falei pra eles, não tem como a gente afirmar, mas pela lógica não vai ser 70. Bote aí de 75 pra cima. É a lógica. Porque diminui, teve a anulação, né? E essa não conta. É complicado por conta disso, né? Mas... Exatamente. Eu imagino que nessa segunda fase, por conta da repercussão que foi a primeira, nessa segunda fase as coisas seja maior, né? irão Cuidado melhorar. maior. Exatamente. Eles não estão fazendo a prova na semana da prova, né? Exato. Pelo menos essa semana. Professor Wilker de Paula, especialista em redação, tem um curso no interior, um curso top, né? Temos em Fortaleza também. Fortaleza também, exato. Nos fale aí sobre a redação da UES e o comparativo com a redação do Enem. Pronto, Den. A redação da UES é uma redação um pouco mais simples do que a redação do Enem. A grande questão é que os alunos hoje têm como prioridade maior a Universidade Federal, o Enem, por dar uma amplitude maior de possibilidades. E acabam deixando a UES um pouco em segundo plano. Mas é uma redação mais simples, é uma redação menor. A redação do Enem você pode chegar a 30 linhas, da UES você só vai até 25 linhas. Então você escreve menos. E uma dificuldade que os alunos têm é porque o Enem, ele cobra sempre o mesmo gênero, que é o dissertativo argumentativo. Então, a gente acaba já conseguindo mapear o que o Enem quer. E a UES é uma caixinha de surpresa, digamos assim, né? Pode ser cobrada, pode cair tudo. E a gente está até com a estatística aqui dos últimos 4 vestibulares, que para cada ano a UES traz 2 temas, e o aluno pode escolher. Então, são 8 temas em 4 vestibulares. Nos últimos 4 vestibulares, caiu narração em todos. Em todos os vestibulares caiu narração. E em 3 deles caiu artigo de opinião. Então, o aluno que vai fazer a segunda fase no domingo, né, da redação, ele já sabe que ele tem que produzir textos narrativos. E aí pode cair uma receita, pode cair um diário, pode cair um relato, uma fábula ou a narrativa simples. E os artigos de opinião e os artigos editoriais. E aí o aluno tem que ter cuidado também, porque esse artigo de opinião, ele, por ser um texto dissertativo, muitas vezes o aluno, ao produzi-lo, confunde um pouco com a redação do Enem. Eu ia perguntar isso, qual era a diferença? Pois e aí a grande questão, Natan, o artigo de opinião, ele é um texto mais informativo, tem a opinião, mas a opinião é mais espaçada. É diferente da redação do Enem, em que você tem que defender uma tese, sustentar um argumento. No artigo de opinião, não. Você parte das informações e você opina pincelando durante o texto. E o artigo de opinião ele tem uma grande diferença do texto do Enem, porque ele não tem proposta de intervenção. O texto do Enem, você precisa solucionar, ao final, os argumentos que você trouxe. E o artigo de opinião não precisa. Como ele é mais informativo, basta você apontar os problemas e não necessariamente solucioná-los. Entendi. Mas, na sua opinião, Wilker, no que diz respeito à correção, a rigidez na correção, você acha que ela está mais para a correção do Enem ou da UES? Assim, porque um grande problema que a gente está aí, sempre faz esse paralelo com o Enem, né? Saíram agora os microdados do Enem e a gente teve um aumento significativo nas notas acima de 900. E esses mesmos microdados apontaram que dos alunos que tiraram acima de 900, cerca de 90% erraram norma culta, que são os erros de gramática, né? Vírgula, crase, concordância. E essa é a base da UES. Se você pegar a correção da UES, a redação da UES vale 60 pontos, são 3 critérios analisados: a competência escrita, a norma gramatical e os erros textuais. Para cada competência escrita errada, você perde meio ponto. Para cada erro norma gramatical, você perde 1 ponto. E para cada erro textual, 2,5. Então, a UES foca muito na norma culta. E essa norma culta é onde os alunos mais erram. Então, muita vírgula, muito acento, muita concordância. Então, isso acaba baixando um pouquinho a nota. E a UES, pela quantidade de vagas, o aluno que vai concorrer mesmo, que ele quer brigar, ele tem que tirar uma nota ali a partir de 55, 56, para ele poder entrar. Para os cursos mais concorridos. Né? A margem de erro dele é muito pequena. Muito bom, cruel, porque nós sabemos que alguns cursos, né, sobretudo os da saúde,
medicina veterinária, enfermagem, nutrição, exigem muito desses alunos, né? Demais. Então, a margem de erro curtíssima. Curtíssimo. Já no caso do Enem, vai até 1.000, o aluno ali acima de 900 já está bem, né? Já está bem colocado, com certeza. E hoje a gente tem um aporte da matemática, né? Ajudando a redação, que antigamente eles diziam que a redação era que puxava tudo, né? E agora a proficiência da matemática chegou ao mesmo patamar também, né? Muito bom. E o Lindon Johnson? Lindão, especialista em física, recentemente concluiu seu mestrado em ensino de física. Isso aí. É professor há quantos anos, meu amigo? Um bocado. Não me lembro. Há uns 20 também. Aí eu tô na tua casa aí, eu acredito aí, efetivamente aí, né? Então a gente já, assim como o Natan, também trabalha no interior, Juazeiro do Norte, né? Aqui em Fortaleza, hoje também sou professor da rede pública, né? Terminei o meu mestrado em ensino de física na UFC, né? Escrevo material didático também, inclusive você você usa um material didático escrito por mim também. Tá tudo ok? Tá tudo ok? Tá tudo ok. Me elogiou, ele adora e tal. E estamos nessa luta, né, para a gente tentar levar um pouco do conhecimento, da bagagem que a gente tem para os alunos, né, especificamente agora falando para a UES sobre física, que é um calcanhar de Aquiles, né? E uma menina semana passada até me perguntou em sala: professor, por que que a física está em medicina, né? É das específicas, que é física, química, biologia e a redação. E eu disse: olha, porque é o diferencial, querido. A física vai ser o diferencial. Se você for bom em física, não tenha dúvida que você vai obter a sua vaga. Né? E é ciências da natureza, então são os fenômenos naturais, então vai fazer parte, né? E a nossa grande luta, professores de física, aí é exatamente conscientizar o aluno de quão é importante estudar física, não apenas por uma nota ou por isso, mas para você conhecer como aquilo funciona, né? E eu sempre digo, Dênio, se os alunos tentassem enxergar a física de outro modo, eu acho que as coisas seriam bem melhores do que são hoje, mas aí, né? Aí precisa ser tão difícil. Prova que os alunos reclamam na segunda fase. Nathan, a gente tem até um grupo aqui de professores, a gente diz: existem duas físicas. Existe a física de verdade e a física para o vestibular. Sim. Infelizmente, a gente acaba se prendendo muito a essa física do vestibular. Sim. Né? Mas você entender o que a gente está fazendo aqui agora e como é que eu estou conseguindo falar aqui, né? E o som está sendo gravado num aparelho acular sem fio, é muito espetacular você entender como isso vai acontecer, né? Quando você, aluno, começar a assistir esse vídeo através do seu celular, é um negócio fantástico. Como é que aquilo se dá? Entender os processos, Entender os processos. O Enem faz isso. A UES faz um pouco. Até esse ano, né, foi surpreendente até a prova da UES, colocou uns textos, né, na prova de física. Não teve anulação de física. Amém, aleluia, graças Ainda a Deus. bem, né? Porque senão... né? Então ela colocou uns textos ali e tal, mas a gente vai falar direitinho como é que é essa segunda fase aí da prova de física, que para quem vai fazer esses cursos concorridos e que tem ela, claro, como específica, é sem dúvida nenhuma diferencial. Porque parte do princípio assim: se você quer ser médico ou veterinário, como nosso amigo Dênio aqui é, né? Quem não sabe, Dênio aqui é veterinário, né? Também veterinário, depois professor de biologia com a licenciatura de biologia. E apresentador. E agora o YouTube, né? Esse novo ramo. Como é que é o nome? Ele faz até trend, tu já viu? Já, dancinha, o cara do YouTube é YouTube, o cara de podcast é o quê? Podcasteiro? Não sei como é que chama. Podcaster. Já tem a ideia. Por dentro dos textos. Tá sim. Vamos à frente, vamos lá. Pois é, mas a pergunta dela, Lindão, tem um certo sentido, né? Porque antigamente a UFC, quando a UFC tinha a segunda fase... Eram duas, né? Eram duas, ela colocava... Mais a redação. Biologia e Química e a redação. Química era. Mas aí houve essa correção com esse lance de você separar as disciplinas. Das 4 áreas do conhecimento, isso. Né? E houve essa correção e a física entra, né? É uma ciência da natureza, não deixa de ser. E, na minha opinião, de fato, é o diferencial na UES. Porque, normalmente, o aluno da área da saúde... Ele já gosta de biologia, né? Já gosta de biologia. Ele vai fazer o quê? Vai fazer 19, 18, 17, 20 questões. Química também. Mas física... É o que vai derrubar. Exato. E, na verdade, mais pra frente, a gente vai comentar sobre isso também quando a gente for chegar pro Enem. Você vê que das 4 áreas de conhecimento, natureza é sempre a que é de menor nota.
Né? Isso no Brasil, a média no Brasil. Então é uma coisa muito... É preciso se debater muito isso. Por que que é isso? Né? Eu acho que as pessoas, né, as pessoas que eu digo, os órgãos competentes ainda não enxergaram por que que a natureza é sempre a mais baixa das 4 frentes lá. E eu conversando com essa menina, ela me perguntando isso, Denis, só um fato curioso, eu disse para ela, olha, é porque às vezes vocês não entendem, vocês vão usar física lá na medicina. Sim. Quando você vai fazer um corte lá com um bisturizinho, você precisa ter a física ali. O bisturi tem uma espessura porque tem uma área específica porque vai envolver a pressão. Né? Lá na UES tem uma coisa curiosa, que tem uma cadeira optativa na física, que é a física aplicada às plantas. Para você entender a seiva da planta se movimentando, o que é que acontece e tal. É um negócio muito doido, né? Assim, e às vezes os caras não entendem que há uma relação. A ciência da natureza é isso, é física, química relacionada. É claro que não é no todo, mas em algum momento você tem essa relação. Daí a física está inserida, né, na área de saúde, não só aqui, mas em outros vestibulares no Brasil também, que ainda fazem vestibulares separados, ela também entra como esse diferencial. Certeza. Inclusive tem áreas da medicina que a física é bem evidente, como é o caso da oftalmologia, né? A física, o oftalmologista, ele tem que conhecer muito de física para poder fazer o diagnóstico. Os exames de imagem, né? A gente tem, aqui não tem, infelizmente, ainda a física médica, né? A gente só tem 3 lugares no Brasil que dispõem esse curso de física médica, que é basicamente os exames de medicina, de imagem, né? Seja ele do raio-x, ressonância magnética, etc. É obrigatório, quando você tem essas áreas nos hospitais, é obrigatório ter um físico médico, porque ele é quem opera as máquinas, ele é quem sabe todo esse procedimento. O médico vai dar a palavra final, né, a respeito do diagnóstico. Mas até chegar no médico, é o físico médico quem faz isso. Então, você que está nos ouvindo e vendo, né, pesquisa isso se você tem interesse em medicina, mas gosta de física médica, né? Tem no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Sergipe, se não me engano. E ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Porque você, por exemplo, como não tem em todo canto, então se um hospital aqui em Fortaleza precisa e aqui não tem a mão de obra, eu vou buscar o cara de São Paulo. Sim. Aí o cara de São Paulo não vem por um preçozinho barato, né? Então é uma área bem interessante. Ainda né? é pouco explorada, né? Muito pouco explorada. Porque é a versão da física, né? Mas aí é bom para quem quer medicina, já junto com a medicina ali, ó. Então já dá uma legal. Natan, os alunos normalmente me perguntam muito, né? Por que a matemática ela tem esse enfoque grande das escolas, enfim. A carga horária realmente tem que ser maior, né? Assim como no português. Até porque também existem indicadores internacionais que a matemática está presente, né? E as ciências também. Mas, assim, quais são das áreas da matemática que, na sua cabeça, assim, que o aluno tem um grau de dificuldade maior? Bom, primeiramente, eu acredito que, como aqui, especificamente no Ceará, o foco é muito grande em relação ao vestibular, existe muito a cultura, né? Principalmente Fortaleza, né? Especificamente. A cultura do vestibular vamos ensinar o aluno para o vestibular, como o Lindão falou. A gente não fala da física nos fenômenos, não, é a física que cai na prova. É desse jeito que cai na prova. Então, a conversa em sala de aula é porque cai na prova. Ah, por quê, professor? É porque cai desse jeito na prova. Então, é muito dessa ideia. Então, a matemática nos colégios é lidada dessa forma, por quê? Porque é justamente como o que falou, é aquela que consegue levantar a tua nota, assim como a redação, já que a natureza não vai subir tanto, é o discurso que o professor vai fazer lá, e é o discurso que eu faço. Pessoal, você vai lá, vai fazer uma prova no teu segundo dia, que tem 4 disciplinas e outra que só é uma. Né? 3, no caso. 3 e outra que só é uma. Então, você tem ali 25% da prova, né, colocado dia, naquele dia, matemática, 45 questões. Então, o aluno já pensa o quê? Eu vou responder logo a prova de matemática, que eu sei que tem questões fáceis, assim como a de vocês também tem, mas eu tenho certeza que aquela questão fácil vai me oferecer mais pontuação do que, por exemplo, se eu fosse acertar uma questão de física, uma de biologia, que pode até ser fácil, realmente, mas a matemática, ó,
eleva a nota. Então, o que o colégio pensou? O que os colégios pensaram? Se essa nota ela aumenta bastante, faz meu aluno ter uma média alta no geral, então vamos focar em aula de matemática. Vamos colocar aqui matemática básica. Vamos colocar aqui aula extra à tarde. Vamos colocar aqui algum curso extra para que o aluno possa alavancar, no caso, a nota dele. Então, por isso que tem todo esse modelo de colocar mais aulas de matemática. No caso aí, na maioria dos colégios, é 5 a 6 aulas, né? Na grade normal, fora as extras. Então, se tem um vestibular tradicional, ele assiste às aulas normais de manhã para o Enem e de tarde faz aula específica por conta da prova da UES, da URCA e tal. Então, tem toda essa cultura, né, de vamos alavancar aqui a matemática porque dá uma possibilidade maior para o aluno ter uma média alta nesse sentido aí. Então, por isso que tem a cultura voltada para o vestibular. E a base é importante, né? Importantíssimo, porque da prova, das 45 questões ali, eu costumo dizer que mais da metade ou quase metade da prova é conteúdo de fundamental. Eu chego para o aluno e diz assim, quer dizer, professor, que um aluno de 9º ano, recém-terminado o 9º ano, ele responde algumas questões da prova do Enem de matemática? Responde. As questões que seriam assuntos que são vistos ali só no ensino médio, 1º e 2º ano, 3º ano ali que é revisão, mas ainda ensina alguma coisinha ali a mais. Mas o aluno diz assim, não, esse conteúdo aqui foi visto no 2º ano e é um conteúdo, por exemplo, trigonometria, que é visto ali em 1º e 2º ano. O aluno não tem tanta facilidade. Então, quando cai no Enem, ele vai dizer o quê? Entre fazer uma questão de função trigonométrica e fazer uma questão de proporção, porcentagem, ele vai privilegiar o quê? Proporção, porcentagem. Eu vou fazer ali porque é tranquilo. Regrinha de 3. E uma coisa que você precisa para a vida toda. Sim. Porque você vai fazer suas contas, você vai calcular ali se aquele produto no supermercado tá caro, tá barato. Se realmente aquele desconto que tá ali na placa é realmente... Real, né? Aquela questão clássica, né? Leve 4, pague 3. Exatamente. Será que eu tô realmente sendo beneficiado, né? Ou então aquelas questões de assim, ó, determinado produto tinha X valor, foi aumentado algumas semanas antes para quando chegar na Black Friday dizer está tudo com 10%, 20%, 30%. Ah, ele aumentou o preço há um mês atrás, ele já aumentou para dar o desconto para voltar. Exato. Enfim. Ontem aconteceu uma coisa comigo lá no supermercado, né? Fui comprar o leite da minha filha e existem 2 recipientes, certo? Um de 750 gramas e um de 380. 380, né? Aí cheguei lá e tal. O de 750 é o pacote econômico, né? Vem assim, pacote econômico. E o de 380 não. Só que o de 380 estava R$16 e o de 750 estava R$33. Então compensava comprar 2 de 380 porque eu iria pagar R$32, R$1 a menos e 10 gramas a mais, né? O bicho é miserável, mano. R$1, rapaz. 10 gramas. O cara fazendo cálculo diretamente. Mas esse tipo de cálculo a gente precisa fazer. Sim. Não, e a gente tá brincando de R$1, mas... Lógico. No final das contas... Mas se faltasse R$1, você não levaria, né? Não porque levaria. O supermercado não deixaria. Não deixaria, né? Mas é verdade, Daniel. A matemática... Assim como a física também, né? A base de tudo, ela faz todo o diferencial. Né? Raciocínio lógico, né? Tudo. E assim, a gente hoje tem, né? O celular, né? Tira muito da gente. Então, eu vejo muito na sala, a gente faz uma questão, divide aí 20 por 2. E o cara pega o celular para dividir. Para fazer um cálculo básico, né? Então, assim, você falou do supermercado, você vai ali na bodega da esquina e tal, ali, vai comprar um espetinho, alguma coisa ali, você dá ali R$50, o cara tem que te dar 20. Ele demora aí pega a calculadora ali e faz para poder te dar o troco, né? Então, essa modernidade, ela acabou tirando da gente essa percepção natural de fazer conta, né? Lembra lá, Dani, e o Ica também é mais velho, o Natan é mais novinho que a gente. Aí você lembra que lá no tempo, lá na bodega, quando a gente comprava fiado, né? Que o cara ia com um lápisinho aqui, o cara fazia a conta aqui, ó. Na tá devendo hora. tanto aqui na hora ali e tal. Hoje o cara já não tem mais essa coisa, porque o celular tirou isso também da gente. Assim como tirou também da escrita. Sim. Né? Então hoje você bota você VC, também TB. E às vezes uma vez eu estava escrevendo um artigo, enfim.
E no meio da escrita eu botei uma abreviação. Eu me peguei colocando a abreviação ali. Eu estava, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo no computador, eu estava mexendo no celular, respondendo mensagem, aquela coisa toda. E quando eu botei aqui para a tela que eu botei, eu abreviei a palavra, né? Como se eu estivesse no WhatsApp, né? Aham. E aí foi que eu me dei conta, então dessa coisa que a gente tem e às vezes o aluno ele não percebe que esse dia a dia dele está tirando esse conhecimento dele, né? Das disciplinas em gerais. E isso é complicado. Né? A gente vê isso também em língua portuguesa na questão do vocabulário. Impressionante. Os meninos hoje não conseguem mais achar um sinônimo, eles não conseguem mais conhecer as palavras justamente por conta do celular, porque o celular já facilita tudo. Você começa a escrever aqui, você escreve o início da palavra, o celular termina. Ele já termina. Então você acaba sem conhecer a verdadeira E às vezes escrita. quando eu estou fiscalizando prova, por exemplo, o aluno está fazendo uma prova, qualquer matéria lá e tal. Aí ele, professor, qual é o significado da palavra tal aqui? Aí eu fico assim, ó, lê o contexto, tenta... Eu fico assim, meu Deus, por que a pessoa não consegue entender uma coisa tão fácil? Mas é justamente por conta disso, é pouca leitura, é claro e evidentemente por conta disso. Os dos dicionários que nós tínhamos antigamente não temos mais, né? Enciclopédias. É claro que a gente não vai, a gente entende a modernidade, óbvio, né? A tecnologia é positiva. Ela é positiva. Mais só que positiva que a negativa. gente tem que, né, entender até onde ela vai e até onde ela me ajuda, até onde eu tenho que ir por mim mesmo. Né? Até onde eu tenho que ir, porque senão a gente entende que a interpretação no texto é fundamental para resolver uma questão de matemática e de física. Por que o Enem é tão difícil? Por que a gente chama o S de tradicional e o Enem de não tradicional? Porque o S vai perguntar assim, calcule o valor de X. O Enem não vai perguntar isso. Né? Ele vai querer saber o X, mas ele vai querer saber o X de uma outra forma. Todo um contexto para chegar né? até o X. Então, né? às vezes, a UES, por ser tradicional, o aluno até entende a pergunta, mas o desenvolvimento, às vezes, peca um pouco. Mas a pergunta é mais fácil. E o Enem é interpretação. Né? Você tem que saber ler, saber o comando da questão. Né? E a prova da UES, ela já é um pouco mais direta. Daí a gente chamar de, né, vestibulares tradicionais e o vestibular mais estilo Enem. Né? Tanto que se tornou comum a fazer aula casada de português com as outras disciplinas. Para gente fazer uma aula de matemática e português, para a gente interpretar a questão e o Natan entrar com... E os dados do último PISA, né, que é uma avaliação internacional, mostra isso, a deficiência tanto em português quanto em matemática. Né? E aí são coisas básicas. A matemática mesmo, na prova da PISA, quem já teve, né, a oportunidade de ver, não é nada de absurdo, né? Mas, enfim, vamos adiante. Esse debate da tecnologia na educação... Merece um podcast só para isso. Merece, né? talvez vários, porque na minha concepção, lógico, tem mais coisas positivas do que negativas, né? Sim. No entanto, a tecnologia está tirando o foco do aluno, né? O aluno está muito preso nessa tecnologia, ele quer ficar ligado direto nisso, acaba que coisas básicas, raciocínios, enfim, na biologia a gente chama de sinapses, né? O aluno ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele está muito ligado na tecnologia, nas redes sociais, acomodado. As redes sociais, infelizmente, elas estão tomando o tempo de todo mundo. Aí não cabe apenas também a questão da educação. E é por isso que hoje os países que têm melhores indicadores no que diz respeito à educação, já estão tentando diminuir esse lado da tecnologia justamente para não atrapalhar, né? Nós sabemos que existem escolas até que proíbem a questão do celular. Eu trabalho num local que é proibido o celular. Aí o aluno chega na sala, coloca no armáriozinho? Ele coloca... Na própria parede tem tipo uns bolsões. Aí ele coloca lá o celular nesse bolsinho. Ele, durante todas as aulas, o celular fica lá. Fica lá. Tem um intervalo, aí cada um pode ir lá pegar. E o professor, de certa forma, tem uma numeração, né? Com a chamada. E ele olha lá, se esse bolsinho aqui não tem celular. E o aluno está em sala. E o aluno está em sala. Cadê o celular? Tô ligado. É a conferência no início e quando volta do intervalo também. A gente faz isso. Mas já é uma regra do próprio colégio. E assim, cara, vocês vão lembrar que há, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha um discurso assim, que o professor que não tivesse antenado com o celular e o que o celular poderia proporcionar dentro da sala de aula, iria ficar para trás. E hoje, o Dênio foi feliz aí, a Europa
já quase inteira, está abolindo o celular. Abolindo, mas no sentido de nem deixar o aluno levar. Porque pesquisas são feitas por cientistas, por pessoas que entendem do negócio, percebe que não tem condição de você conciliar ao mesmo tempo. Seja por uma questão de maturidade, né, naturalmente dos adolescentes, etc., mas por uma questão geral. Você pega o celular e abre, você tem 75 milhões de aplicativos, jogos, etc., e um cara ali na frente falando alguma coisa que às vezes tu não quer saber daquilo. Então, assim, é uma concorrência desleal com a gente, né? E a gente está ali tentando fazer com que tu compreenda, seja para tu aprender para a tua vida, seja para tu passar no teu vestibular e ter a tua vaga, né? Então, ninguém está ali falando por falar, né? A gente está falando porque tem um porquê de falar daquilo. E é preciso realmente que a gente debata esse lance, porque às vezes você não chega onde você quer, pelo menos naquele momento, porque também a tecnologia te atrapalhou de algum modo. Atrapalhou, né? Exato, exatamente. Wilker, no que diz respeito à redação, quais são as tendências atuais? Você havia falado anteriormente que a UES já está com um certo modelo, né? Mas qual a tendência atual da UES, digamos, no sentido de ela pode exigir o que do aluno? Quais são outros temas em que ela poderia exigir nessa segunda fase? Pronto, até tem uma colinha aqui, Dênio, com os últimos temas, e a UES está se notabilizando por trazer temas bem sociais, sociais de verdade. Antigamente a UES ficava muito presa às questões do Estado, sei lá, a seca do Ceará, e hoje não, já está trazendo questões sociais mesmo. Pegando mais o viés do Enem? Mais o viés do Enem. Se você pegar, por exemplo, 2024.1, foi o último vestibular, a UES trouxe a questão da importância da presença de psicólogos na escola. É uma questão geral, uma questão importantíssima. Bacana. Se a gente voltar um pouquinho, 2023.2, falou sobre o envelhecimento da população. 2023.1, os cuidados com os animais domésticos. Então, assim, a UES está pegando essa parte do Enem, que é muito boa. A UES, inclusive, recebeu muitas críticas por conta disso, porque por ser uma universidade estadual, ela ficava muito tentando levantar a bola do Estado nos temas de redação. E recebia muito críticas em relação a isso. E de uns 5, 6 anos para cá, a UES mudou totalmente a questão da elaboração dos temas, está trazendo problemáticas sociais relevantes, e essa discussão, por isso também ela tem cobrado tantos artigos de opinião, que é a possibilidade do aluno discutir e debater esses assuntos que estão presentes na sociedade. Não é mais aquela coisa, escreva uma carta para o Papa reclamando. Não é mais assim. A UES agora ela quer que você tenha opinião, que você tenha posicionamento, e mesmo nos textos mais simples, digamos assim, uma narrativa, ela sempre pede um teor crítico naquilo que você está produzindo. Que massa, né? Porque, assim, essa reflexão que o aluno tem, ele já tem ao longo do ensino médio, né? E a gente está vendo muito hoje essa tendência de o aluno, semana, tem que ir para o professor de redação, e o professor corrige ali na frente dele, e traz essas reflexões, inclusive faz uma interdisciplinaridade muito boa com as ciências humanas, história, filosofia, atualidades, né? Geografia. Que bom que porque a UES acabava ficando meio à margem, né? Tava todo mundo rumando para um lugar e a UES parece que estava divergindo. E agora não, agora ela entrou no processo, ela se incorporou mais essas questões sociais, está trazendo isso para a prova de redação. Porque, assim, essas discussões nas provas objetivas, elas acontecem, mas acontecem de forma direcionada para os itens ali das questões. Na redação é quando você deixa o menino falar à vontade. Então, o menino vai direcionar para onde ele quer levar a discussão. Então, você tem um retrato mais fiel do que a sociedade está pensando, né? Show de bola. Natanzinho. Sabia que ele é conhecido como... Chama. Se apresenta assim. Qualquer dia vai ser aí um processo por plágio. Natanzinho, tem assunto que a UES cobra e o Enem não, ou vice-versa? Temos assuntos, né? A prova da UES, pessoal, ela tem como base, né? Como já foi falado, né? O vestibular tradicional e alguns conteúdos desses que não caem no Enem. Por exemplo, números complexos. Segunda fase. Vai ter uma questãozinha lá de número complexo que não cai no Enem. Polinômios. Calcular a divisão de polinômios, calcular as raízes de um polinômio e tal. O S já não cai no Enem. A gente tem esses assuntos. Calcule o determinante de uma matriz, por exemplo.
que já no Enem cai matriz, mas de outra forma mais ampla, mais geral. Mais análise da tabela mais mesmo, análise, né? Montar Linha, uma matriz. Pronto. Né? Já na UES ele quer o cálculo, né? Do determinante de uma matriz. Isso acontece, né? E aí a gente já tem, por exemplo, o contrário. Na UES não cai questão de probabilidade. É mesmo, né? Não tem nenhuma questão de Mas probabilidade. análise combinatória sim, tem, mas né? lá, calcule a probabilidade de acontecer isso aqui. É não. mesmo. A UES não tem. Mas se E o cair Enem esse ano seria uma surpresa. Surpresa total. Então, ó, aluno, fica aí. Dá uma revisada, vai que, né? Vai que, se você sabe, você se diferencia. Não, mas ele já sabe que ele estuda contigo, Dani, lá na probabilidade na genética, o aluno já tá Ele é atrás. obrigado a estudar por conta da biologia, né? Agora, Natan, Calcular, tem então. um assunto também que acho que cai na UES e não cai no Enem, que são as cônicas, né? Hipérbole, elipse, parábola, né? Isso. É uma coisa que a gente estuda, tem nos materiais tradicionais e não cai no Enem, né? Por exemplo. E é uma coisa que os alunos nunca não lembram. Já né? caiu, inclusive, assim, uma vez no Enem. Tipo, um elipse. Caiu uma já, vez, né? alguma coisa assim, mas muito acabou se tornando uma questão difícil, porque pegou todo mundo de surpresa, ou seja, não fez tanta diferença na hora lá. não. E se duvidar, se a gente olhar os microdados, talvez nem tenha contado como ponto, como aconteceu no Enem agora do ano passado, uma questão de juros compostos que foi feita, tem gabarito bonitinho, tem cálculo, quando foi analisado lá, não contou como ponto por conta lá do gráfico, né, da TRI e tal, que tem esse esquema lá. Ou seja, ela foi anulada entre aspas, né? Ela não foi anulada por erro, né? Isso, mas anulada por conta do que eles pegaram como dado Como das dados, respostas dos alunos. Isso acontece. muito louco, né? Isso. Pois é, e o aluno ele tem que se tocar a respeito disso, né? Esses assuntos que não caem no Enem, e o foco normalmente é o Enem, mas a UES cobra e uma questão ou outra, às vezes, é decisiva para a aprovação dele, né? Que é a vantagem da UES no sentido de justiça. Uma questão acerta, tu vai, pula na quantidade lá de seus concorrentes por causa de uma questão. Já no Enem, acertei uma a mais. Às vezes tua nota é menor do que o outro. Então até os alunos reclamam em relação a isso. O S é mais justa. Eu acertei da primeira fase, eu fiz 8 questões. Meu concorrente fez 7 lá da matemática. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Tá na frente. Pronto. Então tem isso. É quantitativo mesmo, né? Não tem outro, é quantidade. Quem fez mais faz um somatório básico e, né? É mais justo mesmo. Embora a TRI seja bonita, o desenvolvimento dela é lindo. É difícil. Para quem entende o processo é legal, mas de fato para o aluno é chato. Lindão, e a física? Quais são os assuntos assim que o aluno deve focar? Estamos aí há pouco tempo na segunda fase. Isso. E para a área da saúde é fundamental, né? O aluno da saúde. A segunda fase, seja para nós, né, na biologia, ou para o Natanzinho aqui na matemática, são 20 questões, né? Então a gente costuma dizer que cai tudo, né? Se você for pegar a área da física, você vai ter a mecânica, a termologia, a óptica ondulatória e o eletromagnetismo. Então você vai encontrar uma questão de cada uma dessas áreas. No entanto, você tem assuntos que são mais recorrentes e importantes, que é o caso da mecânica, né? Tanto para o Enem quanto para o UES, para qualquer vestibular que você vai fazer, a mecânica é fundamental. Aquela parte de movimento, de força, de energia. Então, você vai encontrar ali 3 a 4 questões envolvendo isso daí. Uma coisa que a UES traz muito, Natan, que envolve também a matemática, que é a análise dimensional. Sim. Né? Sempre ali na primeira ou na segunda, ele coloca uma questãozinha de análise dimensional e, às vezes, o aluno tá ali, não sabe mexer bem com as unidades, com as grandezas físicas e tal, então dá uma revisadazinha em análise dimensional. A parte de óptica, lembra aí de refração da luz, de lentes, e eletromagnetismo com circuitos elétricos, né? Então, assim, é uma prova, Dânio, que ela é boa, né? Embora sejam 20 questões no dia, junto com o outro dá 40, no total de 40 questões, seria física e química, né? Para o pessoal da área de medicina. Mas, por ter todos os assuntos, é bom, porque o aluno diz assim, professor, eu gosto mais de mecânica, então você vai ter questões de mecânica. Eu gosto mais de eletricidade, então você vai ter questões de eletricidade. Então, dá para equilibrar. Eu não gosto tanto de óptica. Beleza, erra a óptica, mas acerta as outras, né? Então, você tem como fazer esse equilíbrio, né? Então, mas assim, se eu fosse dar uma dica para você, aluno, foque em mecânica, foque em termologia e foque em eletricidade. Então, esses 3 temas. Esses 3 tópicos. Uma coisa curiosa,
que agora está menos porque a gente não tem esse tempo todo mais, né, Daniel? Mas há um tempo atrás a gente sabia quem era que fazia a prova da UES. Sabia sim, sabia o professor, né? Não tinha intimidade. Mas, por exemplo, né, o Daniel, ele é mestre em ensino de vaca. Não é, não. Suponhamos. Suponhamos, não existe, mas vamos supor. Ele é mestre em ensino de vaca, né? O que é que ele vai fazer? A maior parte de questões dele é em quê? Em vaca. Relacionadas. Né? Porque ele é mestre, ele estudou a mais sobre esse tema, então ele gosta. Sente mais né? confortável, né? Isso. Então, há um tempo atrás, a gente teve, por exemplo, no primeiro ano, na primeira fase, Daniel, eram 6 questões antigamente, né? Depois mudou para 8. Depois mudou para 8. As 6 questões foram todas sobre termodinâmica e termologia, porque o elaborador da prova era doutor em termodinâmica. Né? Então, obviamente, e o cara fez as 6 questões, foi uma loucura nesse ano. E a segunda fase veio cheia de termodinâmica, né? Então, a UES tem essas peculiaridades que a gente, às vezes, vai identificando, né? Lógico que o processo mudou, nem sei se esse professor ainda continua lá na UES, mas tem essa vantagem, cai de tudo. Então, você, aluno aí, tem que dar uma revisada bacana aí nessa semana que falta com tudo, né? Pois é, na biologia também a mesma coisa, né? A primeira fase são poucas questões, 8 questões, mas na segunda são 20. Aí pode esperar, caro aluno, botânica, genética, zoologia, bioquímica. Caiu nenhuma planta não na primeira fase? Não, já foi mais direcionada. Caíram 2 questões sobre doenças, né? Então foi uma prova... É planta, viu, pessoal? É planta, a segunda fase. Não caiu nenhuma. Genética. Então, assim, a segunda fase, ela, como tem uma quantidade maior e o professor ele tem mais pano para manga, esses assuntos que não caíram na primeira, pode esperar que na segunda... Certeza, né? A tendência é essa. Mas o aluno da área da saúde, ele é muito bom em biologia. Então, um aluno que está se preparando para medicina veterinária, enfim, esse aluno, ele vai fazer 18, 19, 20, né? A probabilidade é que seja, né? Então, o grande diferencial vai para a física, de fato. Porque a física, o aluno que passa ali de 15, ele já está feliz. Com certeza. Já tá 15 questões ali. E lembrando que é um somatório da primeira e da segunda fase, né? É isso que às vezes o aluno ele não entende. Então, quando você vai bem na primeira fase, você consegue. E às vezes a desistência na UES acontece por isso, que às vezes o cara vai ruim na primeira fase e já desiste, né? Só que é um somatório. Então, se você não foi tão bem, você pode recuperar na segunda. Né? Vamos pensar, né? Você pode, diferente do Enem, né? Que se você for ruim no primeiro dia, ele não afeta o segundo, porque embora seja um somatório, mas as questões daquele dia não tem nada a ver. Então, acaba, né, sendo uma soma direta, né? É uma soma, né? Então, tem esse lance. Então, vamos fazer a segunda fase. O resultado sai quarta-feira, né? Tá próximo, né? Terça, acho que é terça ou quarta. Terça ou quarta, né? Esperamos, né? Porque a UES gosta de... Ou hoje, quando você está assistindo esse vídeo, deve estar saindo. Já deve ter saído, né? Você já sabe que vai. Escuta a nossa dica, que eu acho que é fundamental. Não, e o interessante é que, assim, o aluno que está fora da vaga, ele pode... por conta das específicas e da redação subir. E o aluno que está dentro da vaga, ele está um pouco relaxado, mas ele não pode relaxar também. Não pode. Por quê? Porque, dependendo da situação, ele pode sair da vaga. E por conta da ampla concorrência, né, para o aluno da escola particular e os alunos de cota, no caso, os alunos da escola pública, às vezes, uma situação ali pode ser definitiva, né? Pode ser definidora da sua aprovação, né? Isso. Aprovação, isso. Verdade. Eu queria só fazer também um comentário. Recentemente finalizou a Olimpíada Brasileira de Biologia, né? Que é organizada pelo Instituto Butantan. Vou aproveitar o espaço aqui para fazer esse comentário. E muita gente está reclamando da OBB. Por quê? Porque as 2 primeiras fases são fases de responsabilidade da própria escola, né? Sendo que a terceira é um software que o Butantan manda e as pessoas realmente estão descontentes com os resultados. Por quê? Porque eu acho que deve ser mais organizado, sabe? O Butantan. A questão da seriedade com que o processo seja conduzido, enfim. Haja vista que saiu agora o resultado, recentemente, né? E vemos que
alunos que foram aprovados para a última fase, que a gente imaginava que a quantidade de alunos, dependendo da escola... Medalhistas, né? Alguns alunos seriam medalhistas e não foram. Então, assim, eu creio que a tendência atual é que mude, né? E gostaríamos até de pedir aqui ao Instituto Butantan para ver essa questão da Olimpíada Brasileira de Biologia. Ter um cuidado especial. Por quê? Porque é porta de acesso, inclusive a faculdades importantes lá do eixo São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, né? Então, assim, e também dá acesso às Olimpíadas Internacionais. A Olimpíada Internacional de Biologia e a Ibero-Americana. Então, nós vimos aí na penúltima fase escolas que aprovaram um monte de gente, né? E cadê esses alunos medalhistas na última fase? Então, essa questão, essa interrogação, ela é cruel para aqueles professores e aquelas escolas que trabalham com seriedade, todo sábado. A escola faz um investimento, o professor sai de casa, estuda, faz o TD, elabora o TD, para que no final das contas a gente sabe que, enfim, o resultado... a gente fica refém de certas coisas que nós não entendemos, né? Foi até o que aconteceu com o BMEP ano passado. Primeira fase, vazou gabarito. Isso, TikTok, eu vi. No TikTok. Já tem até... Marcaram tudo, foram para a segunda fase. E aí os colégios, tipo assim, olha a quantidade de alunos que passaram para a segunda fase. Aí foram atrás dos alunos para obrigar eles a assistirem a aula para a segunda fase. E os alunos, não, e foram obrigados. E muitos acabaram nem indo no dia da prova, justamente porque não tinham perfil e tal. Enfim, é complicado. Pois é, no meu caso específico, né, que dou aula de Olimpíada Brasileira de Biologia em várias escolas, o que foi que aconteceu? A primeira fase, a fase 2A, as provas são de responsabilidade da escola. Aí quando saiu o resultado da 2A, para os alunos que iam para a fase 2B, resultado, alunos de primeiro ano, né? Tudo bem que às vezes um aluno de primeiro ano vai até a última fase, mas alunos de primeiro ano que fecharam a segunda fase, a 2A. Né? Uma prova dificílima, de 15 páginas, 50 questões, o aluno fez quantas? 50. Aí a gente fica em pouco tempo, 2 horas, para fazer a prova e marcar o gabarito. Então, assim, teve até cidade aqui no Ceará, não vou citar o nome, mas enfim, aprovou 114 de 221. Qual foi o segredo, Lindon? Isso aí? Isso aí, complicado. Isso aí é uma matemática aí muito boa. Pois é, quer dizer, uma biologia, na verdade. Né? 114 alunos de 221. Detalhe, no Brasil foram 737, né? E essa... 737 foi para a fase final? Para a fase final. E essa cidade especificamente aprovou 114. Percentual gigantesco, né? Ou então só tem biólogo lá, viu? Medalhistas são poucos, né? É em torno de 25. Isso no ouro, Brasil. Prata e bronze. Não. Medalhista de ouro, 25. Desses 700. Não é isso? No final das contas. Aí depois vem prata e bronze. Aí só disputa a internacional quem for ouro. O bom da OBB é que tem o troféu Menina da Biologia, melhor aluno da escola pública, né? Então valoriza, OBB, né? Ela valoriza. Até pelo instituto, que é, né, um instituto que não é privado, né? Exato, e que tem um know-how muito grande, não só no nosso país, né? Mas sobretudo internacional, que é o Instituto Butantan. Ele é a Fiocruz, né? Exatamente. Butantan em São Paulo, Fiocruz no Rio. Exatamente. Mas estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast e eu queria aqui a mensagem final de cada colega professor, a sua mensagem para todos os alunos do nosso estado, sejam eles da escola pública ou particular. A mensagem aí, Natanzinho. Fala, Natanzinho. Não, a mensagem final, pessoal, é justamente esse processo, né, que vocês estão se preparando, né, principalmente voltados para o Enem, que vão fazer, né, no final aí do ano, ou até mesmo para a segunda fase da UES, que vai acontecer agora nos próximos dias, né, dizer que vocês se preparem, né, escuta bem as dicas que foram faladas aqui, né, se prepare para essa prova redação, como o Wilker vai falar aqui agora. E é aquilo, né? Vocês estão se preparando. Natan, não deu certo agora. A ideia sempre nada que você estuda
se desvai, né? Como a gente fala. Tudo se aproveita. Então, não deu certo agora, a gente tem uma próxima oportunidade, né? Tenta no final do ano. E é justamente isso, é persistência, né? Porque a gente sabe que na hora que é para ser, será. Né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês aí, caros vestibulandos. Muito bem. Wilker de Paula, dicas finais aí da prova de redação. Pronto, queria desejar uma ótima prova. A galera que vai fazer prova, né, nos próximos dias na UES. Tenham calma, não se assustem com essa questão de gêneros textuais. Nada é tão diferente do que você já está acostumado a fazer. Dica de ouro, aproveite o seu professor de redação. Produza textos de UES, leve para que ele possa corrigir. Não fique apenas na correção Enem. Amplie seus horizontes e busque também a UES, que é uma grande universidade. Só para fechar, temas que eu considero relevantes para a prova de domingo. Tecnologia, sobretudo puxando ali para a inteligência artificial, e a questão das minorias. São dois temas muito fortes, muito pulsantes, que é muito provável que eles estejam presentes na prova de redação no próximo domingo. Demais, deixar um abraço para a galera de Jaguaribe, que é a escola lá onde eu trabalho, cidade boa. E é isso, galera. Muito obrigado. Quente de noite, viu? Imagina de dia. Pegando fogo, é? Algum alô para algum colega professor? Não, somente para a galera de geografia, o pessoal do Colégio Clóvis Bevilacqua, nossos alunos lá que fazem o nosso curso também. Pessoal muito bacana lá. Natanzinho, algum alô? Um alô aí pro pessoal de Juazeiro. Cursinho Evolução, a gente tá lá toda semana, né? E obviamente aqui também o pessoal aqui dos colégios aqui de Fortaleza, Colégio Lourenço Filho, Colégio Nova Dimensão, Tiradentes, que eu vou falar muito. Meus alunos do conceito, né? As específicas de matemática e todos eles aí, um grande abraço. Um forte abraço ao nosso supervisor, né? Ângelo Bruno. Pode esquecer, não. Inclusive, tô falando com ele aqui. Cadê? Lindo Johnson Feitosa, sua mensagem final. Agradecer, Dênio, o convite, né? As portas aí estão abertas para os próximos, se Deus quiser. E falar para você, aluno, que vocês vão fazer uma prova seletiva. Né? Às vezes a gente esquece disso. Se é uma seletiva, ela seleciona. Seleciona quem? Nem sempre os melhores, é verdade. Mas a ideia do vestibular é essa, selecionar os melhores, né? E às vezes você não está no seu melhor naquele dia, né? Por um problema ou outro. Como o Natan falou, não é o fim do mundo se você não passar. Né? O que eu tenho de dizer a você é que aproveite essa semana, sugue o máximo os seus professores, entre em contato conosco pelas redes sociais de cada um de nós, vocês vão ter esse acesso aí, entra com a gente, na hora que a gente puder falar também a gente vai poder, porque não é toda hora que a gente está podendo falar, e assim, acredito em você, porque esse é o primeiro passo, você acreditar que você pode, não sou eu, não Dênio, Wilker, Natan, seu pai, sua mãe, ninguém. Se você não pôr na cabeça que você é capaz, você não vai ser capaz. Tem que partir de ti, de dentro de ti, essa força. Força é igual a massa vezes aceleração, só para pegar o gancho aí. Revisão, anota aí, anota. E não deixar passar aí a oportunidade. Isso. Mandar um abraço para meus alunos do Colégio Objetivo de Juazeiro, né? Viajo junto aqui com o professor Natan, toda semana lá pro Juazeiro. Pega o Guanabara e vem. Um sono danado, um frio danado. frio. E os meus alunos da escola pública aqui, São Francisco de Assis, o Colégio São Tomás de Aquino, né? Colégio que eu já estou há 20 anos, meus alunos do terceiro lá estamos preparando para essa segunda fase. Grande abraço meu parceiro Xandão, né? Temos um curso aí de Física e Química, ele não pôde estar aqui hoje pelo Dia da Mãe, mas semana que vem ele vai estar aqui, tá bom? Grande abraço, Xandão. Enfim, um abraço para o nosso... Se for falar de amigos, né? Vou falar de amigo aqui, tu termina o podcast hoje nunca mais, tá? Então, um prazer, boa sorte e tamo junto. Que precisar da gente, é só entrar em contato conosco. Show de bola. E para finalizar, um abraço aos meus alunos do Colégio Lourenço Filho, do Colégio Tiradentes, do Colégio Cônego e também da escola Adélia Brasil Feijó, a escola pública que estou lá desde 2010. Dizer ao caro vestibulando que a prova da UES é uma prova tranquila, vá na fé, se esforce, esses são os momentos finais e muito boa sorte. Eu acho que você tem condições, plenas condições de buscar essa vaga. Se não for dessa vez, será da próxima. O importante é não desistir e poder concretizar esse sonho. Forte abraço.